Olá, muito boa tarde. Agora são 5 horas. A JF TV Câmara estreia hoje um novo programa em sua grade, o Câmara Discute. A partir de agora a gente tem esse espaço para poder falar sobre o coronavírus, as medidas preventivas e os impactos dessa doença na sociedade. Dados recentes da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em Juiz de Fora já são 84 casos confirmados da doença, 1.184 seguem sob investigação e até agora o município já contabiliza 2 mortes. Esse programa, o Câmara Discute, ele vai ao ar terça e quinta-feira, sempre às 5 da tarde. E nessa primeira edição, nossa entrevistada é a Ana Beatriz Cota, ela que é bioquímica, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e vai estar aqui tirando as suas dúvidas. E você de casa também pode mandar sua pergunta para o WhatsApp da JF TV Câmara. O telefone é o 99991832940. Repetindo, é o 991832940, esse número que você confere aí no vídeo. Doutora Ana Beatriz Cota, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui na estreia do Câmara Discute. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Doutora, tem se falado muito em higiene, lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel nas mãos, mas existem outras medidas, de higiene, de limpeza que as pessoas devem ficar atentas. Quais são essas medidas? A principal dela é o que você falou primeiro, é lavar as mãos principalmente com água e sabão, em água corrente. Usar o álcool gel quando a gente não tem a água disponível para poder lavar as mãos. Mas as demais medidas é a etiqueta da respiratória, que é cruzar os braços ao tossir, não tossir de frente para a pessoa, não levar as mãos ao rosto, coçar os olhos, nem levar a boca. Principalmente o isolamento social, é uma coisa que a gente está sendo toda vez falado insistentemente, porque é muito necessário esse isolamento e respeitar a distância que nós estamos aqui hoje. Nós nem podemos nos cumprimentar, cumprimentamos todos de longe aqui. Essa é uma das principais precauções que a gente deve ficar. E ficar em casa mesmo, sair quando necessário. Doutor, em relação aos homens, qual é o cuidado com a barba? Bom, a barba não tem nada oficial para falar da barba, Mas, principalmente na área de saúde, a barba ela atrapalha a gente colocar a máscara, porque a máscara tem que estar bem vedada ao rosto. Dependendo do formato da barba, do volume da barba, ela impede da máscara ficar bem presa e aquilo propagar os germes ali de fora, entrar para dentro e a pessoa inalar no caso, o vírus, Quando o pessoal da área de saúde tira a barba, fica muito mais fácil de fazer a asepsia facial, evita às vezes coçar, levar a mão ao rosto. Aos demais, como você, os nossos ouvintes, que não são da área de saúde, é uma questão só de higiene. É para você evitar aquele contato de ficar mexendo, tocar a mão na mesa, tocar a mão em algum lugar e ficar mexendo na barba, que ele fica perto da parte respiratória e é mais fácil a gente inalar esse vírus, Caso a pessoa não queira tirar, o ideal é você aparar a barba, de uma maneira que seja fácil dos homens fazerem a asepsia do rosto, Mas não tem nada comprovado, é uma questão apenas de boas práticas dentro da área de saúde ali. Eu perguntei porque eu tenho visto pelas redes sociais campanhas pedindo para que os homens tirem a barba. A justificativa seria que essa barba ela pode acumular vírus, bactérias, e a gente queria saber se realmente tem essa necessidade, esse cuidado que os homens devem ter. O cuidado, eu acho que é o cuidado da higiene. Aquela barba mais volumosa, ela tem que ser tratada de uma maneira mais constante agora, Mas na área de saúde, eu acho que quem usa uma barba mais volumosa, eu acho que deve ter o cuidado de estar ou bem aparadinha para ficar mais fácil mesmo a asepsia ali e evitar a contaminação. Mas não tem nada oficial, é uma questão até de bom senso, de biossegurança. Tá certo. Lembrando, então, que você de casa pode mandar sua pergunta. A doutora Ana Beatriz Cota está aqui no plenário da Câmara Municipal, participando do primeiro Câmara Discute e vai tirar suas dúvidas. O WhatsApp da JF TV Câmara, que você pode mandar sua pergunta, é o 991832940, esse número que você confere aqui no vídeo. Voltando a falar com a doutora Ana Beatriz Cota, diagnóstico. Como é que a pessoa pode comparecer até um laboratório e solicitar? Como é que esse exame é feito?
Tá. Hoje nós temos basicamente dois tipos de exames que são realizados, né? Dois tipos de pesquisa. Um é pelo método que é o padrão ouro, estipulado pela Organização Mundial de Saúde, que é o que faz o diagnóstico da pessoa com o Covid-19, que é pelo RT-PCR. É um método que é feito por biologia molecular, em que a gente vai ver a parte do vírus, a quantidade de vírus. Ele é qualitativo, né? Ele não é quantitativo, mas a gente vai ver a replicação, se o vírus, se tem a pessoa tem o vírus, se está ocorrendo a replicação ali. Então, esse é o padrão ouro, é o que é utilizado quando o paciente com os sintomas característicos de uma infecção pelo Covid-19 que o médico solicita esse exame primeiramente, tá? O segundo teste é que a gente vai pesquisar as imunoglobulinas IgG e IgM. Uma quer dizer da fase aguda, que é a IgM, outra da fase crônica. Só que são testes que dependendo do período em que você vai fazer a coleta do sangue, ou vai fazer ou que seja a punção digital, que a gente chama de teste rápido, você pode pegar o paciente numa janela em que ele pode dar um falso negativo. Tá? É um teste que está sendo proposto para uma dosagem em massa. Né? O governo comprou vários testes, a iniciativa privada comprou vários testes para doação e tal, mas o diagnóstico ele é feito, o padrão ouro é o RT-PCR. Tá? Certo, doutor, a gente está com uma pergunta aqui da Lívia, lá do bairro São Mateus. Ela quer saber o seguinte: os exames dos laboratórios são 100% confiáveis? O PCR porque ele pesquisa o vírus. O teste rápido hoje, a gente está com testes no mercado que foram autorizados pela Vigilância Sanitária, mas pela Anvisa, foram liberados, mas eles têm um problema de sensibilidade. Então, vai depender muito do tipo de kit que está sendo usado, qual é a sensibilidade daquele kit. Como todo teste que foi colocado no mercado, a gente corre o risco de ter um período de detecção que não seja coincidente com o período que o kit vai identificar. Entendeu? Então, a gente corre o risco de ter os falsos negativos. Agora, em todo o Brasil, todos os testes foram validados pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa. Então, o que está no mercado foi o que o governo liberou para estar no mercado. Agora, a gente tem a diferença de sensibilidade de um para outro. E esses exames, o resultado demora muito a ficar pronto? Qual que é o prazo para que a pessoa tenha um diagnóstico em mãos? Tá. Hoje, devido à demanda toda a matéria-prima, a grande maioria, ter que ser importada, o teste está variando de 24 horas a 6 dias. Tudo depende da demanda que o laboratório está absorvendo e da demanda para a liberação. Tá? Porque é um teste que tem uma parte muito manual, que às vezes você chega lá no final, você tem que retornar para o início do processo e ele demora. O teste rápido, ele é um teste, como o nome diz, é rápido, é liberado no mesmo dia. Né? Dependendo da padronização, o paciente pode aguardar e pode esperar o resultado ali. E hoje a gente também tudo está mudando muito rápido, todas as demandas, o mercado de diagnóstico está trabalhando. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu vi uma notícia que a USP está desenvolvendo um kit que seja mais barato, com uma eficiência, uma sensibilidade tão boa quanto os importados, mas que o resultado consiga sair mais rápido. Então, toda a notícia tanto de tratamento quanto de diagnóstico, ele está mudando no decorrer dos dias, das horas ali. Tá certo. A Maria das Graças, lá do bairro Retiro, pergunta o seguinte: a pessoa faz um primeiro exame e o resultado dá negativo, só que ela permanece depois de alguns dias com sintomas de gripe. Nesse caso, doutora, é indicado repetir o teste? Não, não tem necessidade. O que ela tem que fazer é ter o isolamento, né? O isolamento social, tomar conta dos utensílios, ter o próprio utensílio, ter o isolamento até dentro da própria residência, né? Para não ocorrer a contaminação
dos parentes ou de quem estiver próximo. Mas o mais importante é que a gente tem que entender que, às vezes, quando você dosa aquele teste, faz aquele teste, você tem que estar no período correto para fazer a dosagem do teste, né? Então, às vezes, ela sai com um resultado negativo, mas não quer dizer que ela não esteja doente. Pode ser que, se ela fizesse no dia seguinte ou 2 dias depois, daria positivo, porque ela continuou com todos os sintomas. Então, a gente tem um período, que é o RT-PCR, a gente colhe na parte suave nasal e da orofaringe. Ele tem um período melhor período para fazer a coleta do 2º ao 8º dia de início dos sintomas. Então, a gente tem que prestar bem atenção nessa janela. Só que os estudos também estão demonstrando que, às vezes, tem pacientes que dosaram positivo e que foram ter um aumento desse vírus mais tarde ainda. Tá certo. Lembrando então Tudo você... é muito novo, desculpa. Verdade, nada. Lembrando então você de casa, pode mandar sua pergunta, ainda dá tempo, nosso WhatsApp, o WhatsApp da JF TV Câmara é o 99183-2940. A doutora Ana Beatriz, aqui no plenário da Câmara Municipal, participando desse primeiro Câmara Discute. Doutora Ana Beatriz, 2 perguntas agora chegaram aqui pra gente, do Gil, que mora na região central. Ele pergunta o seguinte: qual que é a expectativa dos profissionais bioquímicos em relação às pesquisas sobre os medicamentos que poderão ter eficácia contra a Covid-19? Fala-se na cloroquina, mas especialistas têm criticado o uso, principalmente porque não há nenhum estudo sério já desenvolvido que comprove sua eficácia. O Gil também quer saber se existem testes disponíveis na rede privada para serem feitos hoje em Juiz de Fora no país. Teste. A primeira pergunta dele é o seguinte: fala-se muito na cloroquina. Isso. Os especialistas têm criticado. Hoje, eles estão sendo usados, à medida que alguém usa, dá certo em alguns pacientes, aquilo vira um protocolo. Então, todo mundo passa a usar. Aí, às vezes, em alguns pacientes respondem bem, outros pacientes não respondem. Porque a gente hoje não tem estudo clínico. Não está tendo tempo de fazer esse estudo clínico para dar a entrada de alguma medicação em tratamento. Então, hoje, por exemplo, o paciente lá da Itália, deu certo com ele, aquilo virou um protocolo, o paciente, né, de vários pacientes, obviamente, não é porque deu certo em um que vai ser usado, mas ele é usado em outros protocolos em outros países. Então, é tentativa e erro. Né? Sim, e existem esses testes disponíveis nos laboratórios particulares? Ainda a pergunta do Gil também. As pessoas podem comparecer aos laboratórios aqui da cidade que encontram esses testes? Encontra o teste, mas dentro de uma certa... a gente sempre orienta os pacientes qual é a melhor maneira, porque às vezes quando a gente está passando por uma pandemia, todo mundo quer fazer o teste. Foi o que aconteceu no começo, que ficou com falta de insumo. Porque todo mundo resolveu fazer, todo mundo teve aquele período que a suspeita, então foram pedidos, às vezes, alguns pacientes desnecessariamente e a gente teve problema de insumo. Hoje os laboratórios estão fazendo, mas a orientação para o paciente é o primordial. Não adianta fazer exame desnecessariamente. O que a gente tem que cuidar é da nossa saúde e da saúde que está próximo. Seguir todo um protocolo de etiqueta, seguir todo o distanciamento de 1 a 2 metros, que é o preconizado. Nós temos que seguir isso para o vírus não avançar. E o uso da máscara. Hoje, a gente tem que estar usando máscara para transitar. Se é necessário sair, a gente tem que evitar, porque a gente não sabe se a gente é um paciente assintomático. Às vezes eu não tenho sintomas, mas tenho o vírus. E eu estou transmitindo sem saber, né? Tá certo. O João Pedro, do bairro Progresso, pergunta se os profissionais têm como saber se a epidemia, na verdade a pandemia, tem prazo para terminar. Não tem. Infelizmente, né, a gente bem que gostaria de saber se tem início, meio e fim, né? Mas infelizmente nós não temos essa... Tá certo. A senhora estava falando agora há pouco a questão do uso das máscaras, e a gente queria saber, até mesmo para reforçar essa orientação, qual é o tempo máximo que a pessoa pode utilizar uma máscara descartável e quais são os tipos de máscaras hoje que a gente encontra no mercado? Tá. A máscara descartável, ela com 2 horas você pode ficar com ela tranquilamente, tá?
ela tem uma eficácia. Com 4 horas ela já não é mais eficiente. Então, passou de 4 horas, você não está sendo protegido e nem protegendo quem está do seu lado, né? A falta de insumo no mercado é uma falta de insumo mundial. Ela tem, a gente tem sempre batido na tecla que essas máscaras N95, a cirúrgica, deixar para o profissional de saúde, porque está em falta. A gente não consegue comprar essas máscaras já com tanta facilidade. Agora, para a população em geral, acho que foi a partir do dia 2 de abril agora, o Ministério da Saúde liberou falando que para todo mundo usar a máscara de pano, confeccionada pela própria pessoa. As empresas têxtil têm feito bastante, têm distribuído e tudo, só que eles pedem para ser uma máscara de pano dupla, né, para você ficar mais reforçado. E também o uso ali de 2 horas no máximo. Saiu com ela tem que estar bem presa na face, para você não entrar o ar externo e não se contaminar, para não ter perigo de você também espirrar e eliminar o vírus ali, né, para quem estiver do seu lado. E sempre sair com 2 máscaras para você. Na hora que ficar úmida, você tem que pegar aquela, dobrar, tirar pelo elástico, não pegar na frente da máscara, dobrar, guardar dentro de um saquinho plástico, levar para casa e colocar uma nova. E lembrando que máscara é de uso individual. Eu não posso emprestar minha máscara para você, né? Doutora, o Marcos do Vitorino Braga pergunta se tem como saber quando será o pico da doença aqui em Juiz de Fora. Difícil, né? É difícil, né? Aí eu acho que a própria Visa daqui do município, elas estão acompanhando os números, como você falou, e dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, eles estão sabendo como é que está sendo a demanda, né? Agora, o que eu acho primordial é nós respeitarmos o isolamento social, né? O tráfico no centro e tudo, e pessoas sem a máscara transitando, isso está preocupante, né? Porque, por exemplo, você pode estar assintomático, uma pessoa ali pode estar assintomática, falando, conversando, e a gente não sabe se ela está transmitindo ou não. E o que todo mundo tem pedido é o isolamento social. Então é importante, né, a gente reforçar para você de casa, acompanhando aqui o primeiro Câmara Discute, essa dica, essa orientação aqui da doutora Ana Beatriz Cota, ela que é bioquímica, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que para conter essa pandemia, a recomendação é o isolamento social. As pessoas devem ficar em casa, doutora? Devem ficar em casa, sair se necessário, sair protegido com a máscara, levar um álcool gel caso vá em algum lugar que não tenha uma água corrente, sabão para lavar a mão, usar só para desinfectar. E uma coisa muito importante, Maurício, que a gente não tem o hábito aqui no Brasil, pelo menos a grande maioria da população, é você chegar em casa e tirar os sapatos, né? Nós não temos esse hábito de chegar, deixar o sapato ali fora. Na Europa é muito comum, as pessoas chegam em casa, não entram em casa com os calçados, ficam do lado de fora. Isso, fica do lado de fora, ou já a casa já é preparada, tem um cantinho no início da casa, na América do Norte também. Isso é muito importante, porque você imagina hoje como nós estamos. A gente vai na rua, transita e tal, você está de máscara e tal. Não pode esquecer das etiquetas que você tem que fazer. Você tira, chega em casa, o ideal é você tirar, chegar em casa, deixar o sapato lá, ir na pia, lavar a mão bastante. Aí você tira a máscara, aí você coloca ela de molho no hipoclorito por 30 minutos. E a roupa que você veio da rua, o que você faz? Isso, aí você tudo? tira também, põe separado para lavar, toma um banho, aí vai fazer os seus afazeres, né? Não pode esquecer de como tratar essa máscara de pano também, que é muito importante, né? Não é simplesmente você tirar, deixar de usar, e como que você faz para lavar? Tá certo. Gente, hoje o programa fica por aqui. Nós conversamos com a bioquímica Ana Beatriz Cota, participando hoje aqui do nosso primeiro Câmara Discute. Doutora Ana Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho aí para elucidar algumas dúvidas, e eu me coloco à disposição quando necessário. Tá certo. Nós também queremos agradecer você de casa que mandou suas perguntas, lembrando que amanhã
quarta-feira, nós teremos aqui a segunda edição do Câmara Discute. A Marissa Souza está aguardando vocês a partir das 5 da tarde para mais um programa que tem o principal objetivo, educar e falar sobre a pandemia do coronavírus. Amanhã também você vai ter a oportunidade de mandar suas perguntas para que um profissional aqui no plenário da Câmara possa responder. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nessa estreia aqui para a gente, toda a equipe da JF TV Câmara. E dentro de 10 minutos você fica com a segunda reunião ordinária do mês de abril. Uma boa tarde.